4º episódio do nosso Pode Crer, da nossa unidade Campo Joinville. E sejam, na verdade eu quero fazer um convite novamente a todos vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, familiares, não é, minha gente? Sim. E aí, é importante também que vocês possam deixar um comentário aqui para qualquer eventualidade, hoje pela nossa convidada, a professora Bruna, que daqui a pouco eu vou apresentá-la. E é interessante também que vocês possam trazer dúvidas para a gente, para também fortalecer e otimizar o nosso canal. Então vamos lá começar hoje o nosso Pode Crer. Pode escrever. Nosso 4º episódio. E o tema de hoje é bem interessante, que se trata do jeito Unisenai de ensinar, com a nossa professora mestra, doutora Bruna Zapelino. Seja bem-vinda, muito obrigada pelo aceite do nosso convite. Muito obrigada a todos pela participação. É uma honra estar aqui, né, nessa noite com vocês. Não foi fácil. Finalmente aconteceu! Depois de tanto tempo. Essa mulher está aqui. A agenda lotada, mas deu certo. A agenda deve estar lotada até 2025, cara. Vocês não têm ideia. É mais difícil que o Neymar. Ô chefe, alivia, chefe. Mas é muito bacana que o nosso tema de hoje, porque essa temática é tão comprometida com a nossa unidade, principalmente, no geral, pelo Unisenai. O jeito Unisenai de ensinar, a harmonia entre a prática e a teoria no ensino. E vocês irão entender. Pode até ser prolongado esse tema, mas é muito promissor quando nós estamos na área da docência. E isso faz uma equivalência bastante gigantesca dentro do mercado de trabalho, como também no desenvolvimento humano, que a gente trabalha isso diariamente nas nossas aulas. A gente falando assim, parece um negócio tão difícil, mas quando ela fala, é tão fácil que vai fluir. Vai fluir. Vai fluir. Então, assim, Bruna, gente, a Bruna tem um gabarito assim que vocês vão conhecer. Primeiro a gente precisa realmente entender aqui quem é a Bruna. A Bruna. Fala um pouco de você, da sua carreira, é interessante, como foi que começou na área da docência, é bem interessante trazer esse cenário pra gente. Tá, eu acho que, vamos lá, primeiro foi por onde eu escolhi fazer engenharia. Eu acho que a primeira pergunta, né, e acho que a pergunta que os nossos estudantes fazem, porque lá com 18 anos a gente tem que escolher uma profissão. E a gente tem um portfólio enorme de cursos e diversas capacitações. E daí? Qual a profissão que a gente vai seguir pro resto da vida? Se me perguntarem agora, Bruna, tu fez a escolha certa? Não sei. Não sei. Foi a que eu fiz, né? Foi a que eu fiz no momento. Pode ser que... a gente não pode ter certeza. Eu acho que a pessoa, quando vai escolher a carreira, não pense que vai ser aquela que vai seguir pro resto da vida. Eu acho que ao longo dos anos a gente tende a direcionarmos para aquele momento. Bruna, mas o que deu assim? Foi alguma influência? Não, foi assim, eu fiz técnico e ensino médio junto, bem parecido com o Senai, né? Uhum. E na época eu estagiei numa empresa de confecção têxtil. E eu trabalhava no setor de compras. Daí eu fiz meu técnico e daí fui trabalhar nessa empresa. A empresa, a parte do escritório, quando eu trabalhava em compras, ficava em cima de um parque fabril assim. Então, eu via aquela movimentação interna da empresa, assim, aquelas costureiras, elas iam e viam aquela movimentação de máquina de costura, aquele vulco-vulco, pedido atrasado, aquela correria. Eu falei, gente, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso maximizar essa produção? Como é que eu posso entender melhor esse fluxo de processo? Daí... Olha essa mente, com 17 anos. Com 17 anos, já era visionária. Daí eu comecei assim, daí eu, gente, tá bom, vamos escolher o curso, daí eu bati com engenharia de produção. Porque eu sempre gostei muito dessa área de gestão, mas também eu queria ter a bagagem técnica. Eu não queria ser uma pessoa focada full time na gestão e ter um pezinho na parte técnica também. Então, eu acho que a minha virada de chave foi observar um fluxo, né, uma fábrica, ter aquela visão de cima de uma fábrica e entender aquele dinamismo. Como é que a gente pode fazer acontecer, como é que pode melhorar isso, porque é o dilema de qualquer hoje empresa, né, que trabalha com transformação de bens. Pedidos que entram, atraso e como maximizar a produção conforme o período ali que foi. Então essa aí foi a minha grande experiência que fez eu virar a chave e escolher engenharia de produção. Engenheira de produção. E nesse momento tu já sabia que era engenharia de produção ou tu
chegou ainda na faculdade, ficou naquela dúvida, sei lá, de repente posso fazer medicina, odontologia. Não teve dúvida na escola, já se conectou com engenharia. Eu tive dúvida, assim, se realmente era a minha profissão, quando veio o resultado da minha primeira prova de cálculo. 0,9! Meu Deus! Daí eu falo pros alunos, né? Eu falo pros alunos, eu fiz 3 vezes cálculo 1, porque era uma coisa assim que não entrava. E realmente eu fiquei pensando, meu, será que esse mundo pra mim da engenharia é pra mim mesmo? Será que realmente eu vou conseguir desempenhar essa profissão que eu escolhi? Então, mas assim, foi, né? O negócio é perseverar, não desistir, sempre seguir, né? Com aquele teu sonho e perseverei. E a tua formação foi aonde? Foi na UDESC. Eu era de Criciúma, eu vim para Joinville porque era a única faculdade, né, estadual, universidade que teria o curso no período noturno. Eu tinha passado na UFSC que eu tinha de materiais, mas era integral, então ficaria muito complicado. Isso era o meu outro sonho. Eu sempre gostei muito de química, física no ensino médio e eu queria fazer muito algo voltado para materiais também. Só que daí na UFSC era integral, daí foi onde eu vi que tinha na UDESC, noturno, engenharia, e eu vim de Criciúma para cá para começar a trabalhar e estudar. Qual foi o ano que tu se formaste? Eu me formei, vai começar a fazer as contas. Não, é interessante, porque... Se fosse a gente perguntando, a gente levaria uma... Não, faz sentido com a pergunta seguinte. Então, eu entrei em 2009, lá, fazendo cálculo. Eu falo quanto tempo pra memória, não tem problema. Não precisa, né, Bruna? Eu me formei em 2015. 2015 foi o ano de conclusão. Então, levei 6 anos aí para um ano a mais, o que seria previsto para me formar na engenharia de produção. Uhum. E quando foi a tua virada de chave de perceber que tu irias decolar na carreira de docência? Então, quando eu vim para Joinville, eu comecei a trabalhar numa empresa, né, na Danica. Eu trabalhava na assistência técnica. E daí a Danica, ela mudou o Parque Fabril, não teria mais parte de fabricação aqui em Joinville. E daí eu quero mexer com produção. Eu quero vir cheirando a óleo de corte para casa, né? Eu quero sapatão, eu quero trabalhar no vucu-vucu. Contramão do que as mulheres. Daí eu pensei, não, então aqui não é mais meu lugar. E daí eu comecei a ir para uma empresa, comecei a colocar currículos e fui para Nova Motores. E daí na Nova Motores eu comecei como analista de processos, trabalhei muito a parte de melhoria de processos, projetos, implementações de novas soluções. E depois eu fui para a supervisão também. E durante essa minha carreira nessa empresa, que é uma fábrica de motores elétricos e geradores, eu ministrava muitos cursos e treinamentos para os meus colaboradores. Então daí eu comecei a gostar muito dessa parte de capacitação, então eu procurava trazer muita coisa diferente para o pessoal, né, que trabalhava muito comigo. Que tal um dia, os kaizens que a gente própria ministrava, tinha toda a parte introdutória no começo, eu gostava muito de fazer isso. E ter o feedback das pessoas com quem eu trabalhei, dizer, pô, que legal, né? Então foi algo que realmente me incentivou a ir para a docência, essa parte de ensino, tu acompanhar o desenvolvimento da pessoa, né? E claro, essa parte de pesquisa também, que era uma coisa que também sempre me fez brilhar meus olhos. Te aguçava, né? Me aguçava. Não, mas na verdade te aguça até hoje, não é? É verdade, é uma coisa que eu amo. O projeto era todo dia, Então, foi assim, daí eu pensei, por que não? Por que não depois dessa minha carreira profissional, eu me dedicar na docência? Foi onde depois, né, daí eu fiz o mestrado e terminei o doutorado para justamente ter um know-how, assim, ter esse desenvolvimento e poder... Na parte acadêmica. Na parte acadêmica e também, né, profissional, que foi um pouco antes de eu iniciar essa minha vida acadêmica também. Sim. Então, vocês que nos assistem agora, faz muito sentido esse nosso inicial aqui de bate-papo, conhecer mais sobre a professora Bruna. Daqui a pouco nós vamos entrar no outro eixo aqui da atuação dela na Universidade do Campus Joinville, do Unisenai, porque nós sabemos que existem muitos estudantes, muitos jovens ainda que estão nesse cenário de indecisão, de qual carreira, qual curso seguir. Então é interessante, vocês estão aqui assistindo esse episódio, conhecendo a história de uma grande professora
que começou a decisão aos 17 anos, ser engenheira de produção, que naquela época nós sabemos o quanto que era, não tinha tanto brilho como é hoje. Então vocês percebem o quanto que é importante vocês jovens que estão nos assistindo, nos ouvindo, você começar a decidir qual caminho eu quero trilhar, qual é realmente o que eu quero seguir na minha carreira e não esperar muito tempo, porque aí o tempo passa muito rápido, não é? E aí de repente você acaba perdendo até as grandes oportunidades da tua vida. Eu acho que, eu sempre falo para as pessoas que têm dúvida, né? Tem que começar. E o momento de errar é no começo. Então, se você começa um curso e você não se adapta a ele, você enxerga que não é algo que não brilha. Eu acho que a nossa escolha tem que brilhar aos nossos olhos. Sim. Certo? E não é nenhum psicotécnico aí que vai... Eu fiz vários psicotécnicos, vários, né, aqueles testes que a gente fazia de profissão. Eu acho que a ideia é tu escolher algo assim que realmente faz brilhar teus olhos. Sim. E se não for a primeira escolha, tá tudo bem. Você pode mudar para outra tranquilamente. Tá no período ainda de fazer toda essa... Mas é importante, né? Sim. Na verdade, a mudança ela pode vir a qualquer momento, né? É verdade. Quantas pessoas estão lá há 20, 30 anos, aí viram a chavinha, não quero mais fazer isso, vou vender minha arte na praia. Aí vai lá e começa, né? É isso aí. Muda de profissão, então eu acredito muito nisso. Em qualquer momento a pessoa ela pode estar se dedicando e estar aprendendo coisas novas, estar se dando bem em outra profissão também, então é bem isso. E o importante é estudar, né? Porque se eu começar a fazer começar a ver toda a minha trajetória, o quanto que a graduação me proporcionou ser o que eu sou hoje, eu não hesitaria em nenhum momento em não fazer. Entende? Sim. Então, Sim. As pessoas que estão aqui sentadas na mesa comigo hoje, todas as pessoas com que eu fiz conexões, tudo que a graduação pôde proporcionar para mim é algo que eu vou indicar para os meus filhos, para qualquer um que perguntar para mim, que não pode abrir mão, porque é um ambiente que faz sentido na vida, né? Quando eu pergunto às vezes para os meus alunos, né, qual que é o legado que você quer deixar? Porque a gente é um só, né? Não é uma vida aqui. Então, não importa títulos e tal, eu acho que o importante é o que tu quer deixar de legado para as pessoas que vão passar pela tua vida. E o título te capacita, vai contigo. Mas assim, o mais interessante é o que tu pode deixar para as pessoas. E a paixão por ensinar é uma, né? Por que não? Né? Capacitar as pessoas com quem a gente trabalha. O legado que a gente deixa é o que a gente consegue ensinar, né? É isso aí. Que as pessoas conseguem sugar da gente para poder levar para a vida delas e fazer da vida delas um momento melhor. É isso aí. É legal, eu também concordo com isso. É bem interessante porque falar em legado tem pessoas que não tem brilho nos olhos, assim, não tem sangue no olho de fazer acontecer o negócio, independente do que seja. Como pequeno que seja também, não é, Bruna? E também o que tu falas em relação à motivação. O que te move hoje? O que me move. Não é? O que te move hoje é você fazer com vontade, é eu levantar e fazer acontecer diferente. E se deu tudo errado, tá tudo bem também, bola pra frente. Então eu acredito que a gente tem que ter essa visão macro do eu, particularmente. Porque não vai esperar bater no ombro e falar assim, bora lá fazer. Não, parte de você a decisão, não é? É isso aí. Então você aí, se gostou desse primeiro momento, compartilha, deixa aí seu comentário também, deixa perguntas, qualquer momento a professora Bruna vai acessar, vai poder responder, vamos já arrumar um jeito da agenda. Agenda difícil, o chefe da Bruna, por favor. Agora vamos para um outro eixo bem interessante, que são os projetos. Agora sim, projetos do Unisenai, da universidade, que é essa integralidade da teoria com a prática, fazer essa integração de conteúdos e que eles possam ali executar a autonomia dos nossos alunos, na verdade. Como é que surgiu assim? Como é que dá brilho nos olhos? Dá pra perceber assim, ó. Uma coisa que, vamos falar lá, quando eu entrei no Senai, algo que nós, assim, professores, vocês acho que vão entender muito bem, né? Quando a gente entra no Senai, nós vemos que o nosso público é bem diferenciado, né? Então, aquela aula basiquinha lá, projetor, ser todo mundo sentado na mesa, aquele monólogo que normalmente pode fazer sentido para algumas pessoas, aqui a gente é um pouquinho, né? A gente já ultrapassou um pouco esse cenário, porque nossos alunos, eles querem participar. A gente vê assim
uma troca, sangue no a olho, vontade de fazer acontecer. Eles têm bastante a contribuir também com as aulas. Boa, às vezes tu tá falando lá um tema, o próprio um aluno seu, não, prof, eu acho que a gente faz dessa forma, né? E a contribuição, aquele que gira em torno, assim, é muito. E quando eu entrei no Senai, eles falaram, os nossos coordenadores na época falaram, você vai ministrar uma aula, por exemplo, de ciência dos materiais, certo? Que pode ser uma unidade muito teórica, mas porém, eles disseram, né, o que você está fazendo de prática? Sempre quando você unir uma teoria, você tem que mostrar uma prática para os seus alunos. Então, isso é algo do Senai que a gente tenta validar os nossos conceitos teóricos por meio de algumas práticas. Vou dar um exemplo que foi muito legal, foi um dos primeiros experimentos que eu fiz quando entrei no Senai. A gente fazia densidade de materiais. Né? Então, cálculo de densidade de um material polimérico, de um metálico. Tu tem a fórmula lá, né? Tu tem a fórmula lá, mas por que não tu montar um experimento baseado no princípio de Arquimedes e levar esse pessoal para usar, fazer uma prática em laboratório? Outra prática que a gente fez, por exemplo, fazer bateria, pilha, mudando o eletrólito. Então, você tem toda essa bagagem teórica, mas também a gente tenta sempre visar com a prática, né? E isso, quando a gente faz graduação, a gente fica assim, poxa, né? Poderia ser um pouco diferente. E por a gente ser cobrado por isso, foi algo assim que os alunos têm se mostrado, né? Eles dão um feedback para nós que essa forma de a gente conduzir as nossas unidades realmente faz sentido, porque para eles entendem melhor visualizando, fazendo. Exato. E a gente tem que pensar que a gente vai ministrar uma aula como se fosse para uma criança, né? Que é o quê? Pode falar lá, mas também como tu pode demonstrar, né? O praticar, o mostrar, o materializar. Então, essa estrutura da teoria aliada à prática é algo que a gente tenta praticar basicamente em todas as nossas unidades curriculares. Agora, falando do online projeto, que é uma forma de materialização dessa parte teórica. A parte do projeto aplicado é algo que a gente tenta colocar aqui um pouco diferente, né? Quando eu estou falando de dinâmica, tu pode induzir um ambiente, tu pode simular um ambiente. Agora, falando para a nossa realidade hoje, que é projeto aplicado, que o professor André já participou, o professor Sestito, Jonathan muito mais, a gente tenta buscar agora, a gente foi no patamar um pouco acima, né? A gente busca problemas reais para serem solucionados dentro do ambiente acadêmico. Então, unindo a teoria que eles unindo aquela teoria. Então pensa, a gente vai por todos os degrauzinhos lá, né, do processo de ensino-aprendizagem. Tu começa com uma aula teórica, tu projeta um ambiente para o quê? Para uma prática, e depois tu rompe essas barreiras da academia, buscando a empresa, buscando parceria da região para resolver um problema real. Então, quando a gente fez graduação, vamos supor, a gente teve essa oportunidade? Eu não tive essa oportunidade. A gente vai ver o que é o nosso curso lá no trabalho de conclusão de curso. Lá no final a gente vai entender o que é. A abordagem, a visão era diferente na época, né? Então tinha-se aquela ideia do tradicional de sentar o professor, fazer um monólogo ali, você ficar 3 ou 4 horas olhando para o professor falar e depois uma prova. Sim. Né? Era bem isso. Hoje a prática agregada à teoria, até complementando o que tu falou agora há pouco, os nossos alunos, na grande parte, eles já estão na prática, nas empresas. Então, quando ele chega e se fosse só teoria, ele fala, cara, isso não se aplica à minha realidade, eu não consigo visualizar isso dentro do meu posto de trabalho. E quando a gente faz a prática, realmente ele fala, esse processo eu fazia assim, mas assim é melhor. Então, eu consigo associar baseado naquela teoria para poder fazer. Ou às vezes ele conecta a parte teórica e ele mesmo automaticamente conecta com o que ele faz. Então o que eu faço lá é o que eu estou vendo aqui. Ele associa. É uma forma de aprendizado bastante interessante, na verdade. Por isso que os nossos alunos hoje eles têm um diferencial no mercado de trabalho. Então, os empresários, os recrutadores, quando falam que é um aluno oriundo do Senai, eles falam, opa, pera lá. Né? Tem algo diferencial nesse indivíduo, porque ele teve uma metodologia diferente aplicada nele. Né? E boa parte é desses processos que são feitos. Sim. É muito bacana isso, porque é um peso, não é?
É um peso ter essa visibilidade do Senai, porque eles já saem daqui praticamente prontos para a execução daquilo, independentemente da área, assim. E eu acho muito engraçado, assim, que quando os alunos falam, né, tá, mas e daí? Como é que tu vai ter? Vai ter prova, né? A pergunta do aluno é o quê? Vai ter prova? Como é que vai ser? Você vai ser, né? Como é que eu vou ser avaliado? Exatamente, ele quer saber agora como que vai ser mensurado ali a aprendizagem dele. Assim, eu vou falar... Essa atividade vai ter nota? Também eu falo, galera, o que é uma nota? Né? Até busca essa reflexão. O que é um conceito? Será que esse conceito ele descreve o você hoje? Sim. Então, eu busquei uma forma de avaliação para os meus alunos é baseada em soft skills, né? Então, durante o semestre, eu busco dar feedbacks para os meus alunos. Sim. Baseado no quê? Na iniciativa, no trabalho em grupo. Então, se ele está realmente puxando responsabilidade, como que está? Sempre nos projetos, eu sempre coloco lá um líder de projeto, um gerente de projeto, é com ele que eu vou canalizar as minhas informações. Então, essa forma, os alunos, né, têm se mostrado satisfeitos, porque a gente quebra esse paradigma da avaliação escrita, tá aqui. E, gente, nós que fomos professores, de uma vez já fomos alunos, quantas vezes a gente ficou nervoso no meio de uma avaliação e aquele conceito de forma alguma representa todo o esforço que a gente teve durante o processo ali, né, de estudo. Então, será que a prova realmente é a forma de avaliação? É o quantitativo, não é? Mas o que vale muito mais é o qualitativo, é a qualidade desse profissional. Certo? Então, essa forma de avaliação dos projetos, assim, os alunos, esses feedbacks mensais, dá chance. Então, a gente começa lá no primeiro ano da faculdade, começar a trabalhar isso, começar a estruturar. E daí vai passar por 5, né, basicamente quase 4 projetos, porque o último ano falando de engenharia, o TCC, tecnologia um pouco menor o curso, né? Mas essa forma de você conversar e notar é algo que a gente... Só complementando, Bruna, esses feedbacks eles são tão importantes para nós como docentes, mas para eles como alunos, porque ele consegue se enxergar, ver onde ele está conseguindo, onde ele tem possibilidades de melhoria. Então eu falo assim, caraca, professor, eu não via dessa forma, mas agora o senhor, né, a senhora botando, eu consigo visualizar e eu vou me esforçar para mudar. Então não é como é feito na prova, que passa o bimestre, aí chega no final ele vai avaliar, e se o cara não aprendeu nada, já era, acabou, né? O tempo passou. O nosso ele vai gradativo, então ali se consegue fazer, falar, vem cá, senta aqui, o que tu acha que está acontecendo? É verdade, então ele tem tempo de recuperar isso na frente. Né? Ótima contribuição. E tem um detalhe que é bastante interessante nessa forma de avaliação, que tu aproxima da realidade da empresa, da indústria. Porque lá ele não vai ser avaliado por nota. Não. Ele vai receber feedbacks e ele vai ter que saber receber esse feedback. E muitas vezes ele vai ter que melhorar uma soft skill dele a partir do feedback. Sim. Então, quando a gente fala isso em sala de aula, tu já está preparando automaticamente esse cara para o mercado de trabalho. Vai ser uma surpresa para ele, né? E esse modelo eu inspirei muito no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Certo? Porque a engenharia padrão é o quê? É prova, nota, castiga o negócio. Chicote. E reconhecendo melhor esse modelo do ADS, eu pude, poxa, por que não? Por que não? Você, né, o que é a nota, né? Como que tu baliza isso? É importante de verdade? É importante de verdade? Aí quando eu falo isso para os meus alunos, eles me olham assim, como assim ela tá falando? Tu quebra uma estrutura que o cara ele foi conduzido a vida toda nesse formato. No formato do monólogo, no formato dele ouvir, dele ser mensurado por uma nota. E aí quando tu faz uma avaliação em forma de feedback, para ele é uma quebra de paradigma. Ele fala, peraí, agora... É só isso! O desafio é tudo isso! O novo acaba assustando, não é? Assusta, porque na prova ele tem a opção dele, na pior das hipóteses, de colar, de conseguir fazer uma prova em dupla, de, sei lá, vir a resposta do além. E ali não tem como ele ter uma contribuição externa para elevar a nota dele. Não existe nota. O detalhe, assim, a gente que está na parte de coordenação, quando tu vai dar um feedback para o professor, tu já percebe que ele fica desconfortável. Porque é uma forma de realmente ele está me avaliando. Realmente ele está me observando. Ele não está me avaliando pelo nome e por uma nota. Eu estou conversando com a Bruna, então é aqui, é a minha visão. Não é? E
obviamente que o lado oposto também é válido, né? O feedback é dado, o feedback é ouvido. E a gente entra num acordo ali, né? Que fala assim, ó, então cada parte precisa melhorar em algum aspecto. Né? E a gente leva isso como um grande aprendizado. E se conseguir levar isso para a sala de aula, cara, tu já está preparando o cara para o mercado de trabalho. Porque lá vai ser dessa forma. Tu falou agora, eu lembrei do diálogo que a gente executa dentro de sala, que é o feedback com o aluno. Desculpa. A gente consegue também se avaliar como docente. Sim. Porque você pergunta para ele assim, eu pergunto normalmente, teve alguma coisa que você não gostou? Alguma atividade que você falou assim, essa eu não gostei? E tem que ser sincero, a gente tem que saber tratar isso também. Porque às vezes, realmente, pra gente foi mas pro aluno foi... No final de cada feedback, eu sempre mostro aquilo ali pra eles e falo, isso aqui faz sentido pra você? Pergunto pra ele. E eu falo também, contribuindo a tua palavra, né, Sergito? Você quer alterar alguma coisa aqui? Sim, a autoavaliação. Eu deixo ele alterar. E daí tu faz todo o trabalho e ele fala, não, prof, realmente nesse conceito aqui, eu vejo que eu não estou naquela. Daí a gente bota uma tabelinha do lado, né? De tanto até tanto. Não, eu vejo que nesse aqui, nesse ponto eu tenho que melhorar. Então muitas vezes os próprios alunos, eles acabam alterando aquilo que você, na tua visão é isso, mas para eles deveriam melhorar mais. Sim. Então ao final da avaliação tu mostra, né? Poxa, e daí aquilo ali assim, enche o nosso coraçãozinho de amor. Claro. É a perceptividade deles, e isso é importantíssimo. O que eu gosto de trabalhar bastante também com as práticas é fazer com que o aluno ele tenha essa visão macro dele mesmo, principalmente porque ele tem que se sentir interessado, se sentir interessante, e aí principalmente começar a ter a visibilidade que eu preciso melhorar na autogestão, eu preciso melhorar em ser um bom líder, porque nós sabemos que a maior das queixas hoje no mercado de trabalho é a liderança. É a liderança e a falta de comunicação, que muitas das vezes são distorcidas, não é? Então, eu acredito muito nessa idealização que eu adoto para eles, sabe? É muito bacana. Tem uma dinâmica que eu faço no começo do projeto, que eu faço assim, todo mundo vai ficar de costa para o quadro, todo mundo vai ficar de costa, tem duas equipes. E eu vou dizer a missão que eles vão ter. Daí eu falo a missão é desenhar um indivíduo, essa é a meta. E daí, cada um de costas tem 5 segundos para tomar uma atitude no quadro. Deu os 5 segundos, ele tem que voltar para o final da fila. E o cara que está atrás ali dele não sabe o que foi feito no quadro. E ele vai olhar o quadro e vai ter 5 segundos para tomar atitude. Fazendo uma analogia para nossa vida. Muitas vezes não vem uma meta, não vem uma diretriz para nós que não está bem muito clara. E chega na nossa mão, a gente não tem muito pouco tempo para executar, faz aquilo ali e acaba passando para frente. Então, essa dinâmica é muito legal, sai vários desenhos aleatórios, sai um, né? Sai várias. Eu falo, essa forma é o quê? Poxa, comunicação, meta, quando for a meta é tangível, é específica, tem um tempo, tu consegue, então trabalhar tudo isso, olha só, o quanto de competência a gente consegue trabalhar num projeto. E tu geras autonomia neles. Eles acabam sendo o centro ali, gerando essa autonomia, gera debate, gera o engajamento, principalmente. Que negociação também. Eles podem negociar, falar, mas em 5 segundos não dá. Em 8. Sim. É isso aí. Muito massa. Eu adorei. Essa dinâmica é bem legal. Os desenhos que eles fazem, a gente depois olha assim, nossa, que obra de arte, né? Nossa, que projeto que eu executei. E é verdade, fazendo essa analogia para a nossa vida, nós somos desafiados todos os dias. Total, né? Assim como nós somos observados também, então isso tem um vínculo particularmente bem forte. É que a gente no Lean, a gente trabalha muito com meta Smart. Dentro da meta Smart tem o quê? Se é específica, se ela é mensurável, se a gente consegue medir, se ela consegue ser tangível. Então, quando você vai passar uma missão para o teu colaborador, para o membro da tua equipe, essa meta ou essa tua tarefa, ela tem que compreender todos esses tópicos. Depois às vezes a gente deixa no link da descrição que é uma meta Smart, né? Por quê? Porque daí garantindo que ela seja Smart, a pessoa vai ter condições de executar a atividade ou a tarefa. Se tu praticar isso, possivelmente você não vai ter problema de uma má comunicação. Sim. E também de tempo de execução. Perfeito. Quanto tempo nós Quer saber mais sobre isso depois.
Eu não sei se tem mais aqui, tem vários ali. Eu tenho uma pergunta aqui na minha cabeça. Mas eu queria... Eu tenho, mas pode falar. Eu queria, talvez, assim, a gente comentou sobre a trajetória da parte educacional, da tua experiência no mercado de trabalho. E hoje você faz a liderança de um grupo de pesquisa dentro do Unicianai, que é o Propab. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa conexão. Pesquisa, projeto e indústria. Pesquisa, projeto e indústria. Como é que tu enxerga essa relação entre a pesquisa que está sendo feita na faculdade para resolver os problemas reais? Só que isso tem a metodologia da pesquisa, envolve ali fomento, envolve algumas práticas que às vezes o pessoal tem curiosidade de saber como que funciona, né, essa dinâmica, pesquisa, projeto e conexão com a indústria. Um pouco desse dinamismo, ele vem de uma frustração minha, eu acho. Eu acho que, cara, vocês participam do Propab, né? Vocês participam do Propab, mas assim, essa filosofia que a gente tenta, que vocês compraram muito bem a ideia, vem de uma frustração lá da minha graduação. Por quê? Eu adorava aqueles laboratórios, aquelas salas de aula com um monte de equipamento. E eu era uma que trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Eu não tinha condições de fazer pesquisa. Então, quando nós viemos com essa proposta de montarmos um grupo de pesquisa dentro do nosso campus, nós pensamos, por que não a pesquisa ser levada para dentro da sala de aula? Certo? Então, quando você fala do dinamismo e da integração entre ensino, pesquisa e extensão, que é a captação de demandas, tu trazer a demanda, né? Se você trazer essa demanda para dentro da sala de aula e fomentar a pesquisa dentro de sala de aula, é o círculo perfeito. Ainda mais que a gente quebra as barreiras, porque a academia, há um tempo atrás, era muito distante do fora. Eu lembro quando a gente foi lá submeter uma pesquisa que o pessoal falava muitas vezes, a tua pesquisa é um tijolinho na parede. Não quer dizer que não tenha dado certo, mas é uma contribuição. Eu falo, não, pera lá, não é isso. Como que eu vou fazer uma pesquisa que não dá certo? A gente tem que parar de pensar assim, não, a gente tem que fazer realmente que tenha impacto para nós brasileiros sermos atrativos. O que a gente faz em sala de aula ser atrativo. Então, essa relação de ensino, pesquisa e extensão, essa quebra de barreiras, eu vejo que é por meio da nossa metodologia, de projeto aplicado. Que é o quê? Tu capta uma demanda, tu fomenta ela em sala de aula e trabalha com pesquisa em sala de aula, que é a realidade dos nossos alunos. Por que uma pessoa tem que dedicar ali, né? Ela tem que largar, por exemplo, o emprego dela para trabalhar num grupo de pesquisa? Não, ela pode fazer isso durante, né, a sala de aula dela. E quando eu falo em pesquisa, o pessoal pergunta, mas o que é pesquisa? Sim, isso que eu ia perguntar para ti, porque o pessoal relaciona muito assim, é a escrita do artigo. É isso! Não, mas o que é pesquisa? Vamos lá, eu digo assim... além disso. Isso faz a gente refletir também. Quem tem doutorado, será que tem saída numa empresa? Eu acho que a academia, ao fazer pesquisa em sala de aula, ela incentiva essa estrutura analítica de resolução de problemas. Então, tu trabalhar com pesquisa em sala de aula, tu vai fazer com que o teu aluno ele crie uma lógica, um fluxo contínuo de uma resolução de um problema. Ou seja, ele começa lá com a concepção, a resolução, uma busca de antepassados por meio lá, uma busca por periódicos, tu vai fazendo uma revisão sistemática. Então, essa estrutura analítica de resolução de problema que a gente pratica muito bem na academia, na pesquisa, é o que a gente usa em sala de aula. Então, isso, eu acho que assim, o que o teu doutorado te contribuiu? Poxa, meu doutorado ele foi uma parte muito uma área de conhecimento muito restrita, mas o que eu levo do meu doutorado para a vida? Foi justamente tu ter esse raciocínio lógico, essa sequência. Como tu comprova o ineditismo de algo que você está fazendo? Você é a única no mundo a trabalhar com aquilo. Então, eu acho que essa questão, a pesquisa é isso, é tu criar essa lógica. Quando o nosso aluno ele for para fora, que vem um problema para ele não se desesperar. Tipo, meu Deus, o que é isso? Como é que eu faço? Como? Não, pera, senta, eu vou seguir essa lógica, esse raciocínio. Então, ele já sai ali preparado com esse fluxo, né? Eu acho que a pesquisa é isso, sabe? Porque é a forma de fomentar. Sim. Assim, e hoje, né, se a gente
gente observar, claro, isso não é de agora, mas agora tem tido assim uma onda de, vou pegar um exemplo, o hospital está lançando um hub de inovação, a empresa X está lançando um hub de inovação. O que eles estão querendo com esse hub de inovação? Levar a pesquisa para dentro desse nicho, que nada mais é do que propor melhorias para aquele ambiente seguindo a metodologia. Quando isso é tão significativo, porque quando a gente recebe muitas demandas, a gente recebe no ADS lá, eu queria um site para fazer uma coisa, eu queria um e-commerce. Aí a primeira pergunta que a gente sempre faz, mas não existe alguma ferramenta que faça isso? A pergunta é que a pessoa fala, não sei, vou procurar. Então, só que se você for ver, isso é a metodologia da pesquisa. Sim. Porque não dá para te elaborar uma resolução para uma hipótese se já existe uma solução. Perfeito. Então, o que hoje o mercado tenta fazer, a academia já executa há anos. O que faltava, talvez, é essa aproximação. E o Unisenai, por meio dos projetos aplicados, a gente traz isso. E eu diria, além, eu acho que o nosso aluno sai com essa clareza. Principalmente os que participam, aí para ti que não participa, Carol, vai participar do grupo de pesquisa, porque isso vai te trazer muitos benefícios. Principalmente essa clareza. Você quer estar complementando, na verdade, os nossos alunos que saíram lá atrás, hoje eles são líderes nas empresas, e eles sabem da necessidade disso, e eles acabam voltando para o Senai para que possa resolver outras situações, que possam desenvolver outras melhorias, porque eles já têm uma experiência que isso dá certo. Isso mesmo. Porque eles viram em sala de aula e hoje eles estão no outro lado da moeda e sabem aonde buscar. Então, o volume tem aumentado em virtude de saber aonde buscar essas informações e esses resultados. E saber que esses resultados hoje, eles são palpáveis, são reais, fazendo com que ele consiga ver o todo dentro da indústria, no comércio ou onde quer que seja, para ele poder pegar. Então, os nossos alunos fazem parte desse processo no começo, meio e fim, né, de toda a lógica das coisas. São as inversões de papéis, não é? Quando eles são ali os próprios autores dessa construção de ideias, de criatividade, de inovação, de progresso, enfim, tanta coisa vai fluindo. É engraçado que a gente está fazendo um projeto aplicado, que é um projeto em menor escala de uma solução que foi projetada aqui no Instituto Senai de Inovação. Então, para o quê? A gente vai prototipar uma solução que eles já projetaram, já é um sucesso, mas em menor escala para validação de sistemas de visão, automação, que hoje você não vai pegar um produto lá de meia tonelada e tentar validar alguns conceitos de inteligência artificial. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque os alunos eles tiveram contato com os pesquisadores e eles comentaram como que é o processo de construção dessa solução. E foi muito interessante que, numa dessas funções, toda uma cinemática complexa envolvida, eles comentaram qual foi o primeiro passo. E a gente perguntou mesmo, gente, como é que vocês pensaram nisso? A gente pensou, o cara que pensou nisso, tipo, nossa, é muito... O Einstein. Eles falaram, a gente simplesmente, a primeira coisa que nós fizemos nesse projeto foi palito. Qual que é o movimento que eu preciso? Eu preciso desse movimento. Eles fizeram um protótipo, um palito lá, então eu preciso disso. Agora, o que eu preciso depois? Qual que é a transmissão de força, os elementos lá de máquina, as junções que vão ser necessárias para fazer esse movimento para resolver o meu problema, para validar a minha hipótese, que é essa operação. Entendeu? Então, olha só a construção que a gente está comentando, né? Sim. É esse problema. Validou uma hipótese? Ok, como que eu vou fazer? Vou fazer dessa forma. E aí tu vai construindo as outras soluções que a gente... Massa. Legal, né? Eu tenho mais eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou fazer só uma, até porque eu acho que o nosso horário está quase... Já deu já? Não, mas está... Mas já passou, não? Não, tá bom que nossa. Não é que foi? Foi. Eu sei que nós temos aí vários projetos se desenrolando, já em diferentes estágios, mas hoje deve ter, é isso que eu quero saber. Não vai perguntar o meu preferido, né? Não, assim, eu quero saber hoje quais são os projetos, ou se tem um ou mais, que estão encabeçando a chave, assim, que já estão em fase de apresentação, ou que estão em fase de avaliação. Quais são os três
Os 3 melhores não. Os cases de sucesso. Isso, os 3 cases que já estão em destaque hoje. Os cases de sucesso, tá, mas... Não seria bem de sucesso, seria mais de destaque por uma questão de estar participando de alguma Aqueles que tiveram coisa. uma representação significativa. Uma abordagem mais focada. Ai. Que pergunta, hein, prof? Eu tô com medo de me posicionar aqui. Pode falar demais, pode falar mais projetos, não precisa ser 3 não. Pode falar mais Pode projetos? falar mais. Fala um pouquinho dos projetos. Fala um pouquinho de cada um, outro dos principais. Eu acho que o nosso grupo de pesquisa, ele vem com essa parte de processos avançados e manufatura, né? Manufatura, então a nossa parte, quando fala de processos avançados de fabricação e manufatura, é tentar abranger aí processos inteligentes de fabricação, né? Então a gente tenta abranger diferentes áreas de conhecimento voltadas para o nosso cluster aqui, que é essa parte de indústria, bens de consumo, transformação de, né? Vários projetos a gente está conduzindo, desde soluções, prototipagem, né? Por exemplo, tem, pode citar nomes aqui? Não tem problema? Não pode. Não tem problema? Não, fica à vontade. Se for muito bem, a gente coloca um pi depois. Não, é mais no sentido de empresas e tal, então acredito que uma parceria de sucesso que foi feita foi com a empresa Schultz, certo? Que já estamos no 2º ano modelando soluções para eles. Então, eu acho que não existe um projeto assim de sucesso. Eu acho que a forma como a gente conduziu alguns projetos, a gente está repetindo, que é o quê? Vem o problema, os nossos alunos fazem um projeto CAD e entregam um protótipo para a empresa. Então, a gente tem alguns protótipos que buscam trabalhar com a parte de limpeza, de chão de fábrica, alguns protótipos que buscam aí movimentação de recursos, movimentação de pessoas. A gente teve algumas experiências com um hospital da região para trabalhar com movimentação de pacientes. Então, basicamente, nossos projetos eles vêm com essa vertente. A gente valida o problema, faz um projeto CAD, uma simulação e tal, e entrega um protótipo no final do semestre. Pode ser um protótipo em menor escala, ou pode ser um protótipo em escala 1 para 1, tá? Então, o nosso portfólio de projetos aí vem nessa sequência, vem nesse fluxo. Então, alguns projetos aí, acho que de Lean, a gente está conduzindo bastante coisas, né? Lean tanto na parte de manufatura, mas também Lean em healthcare, né? Que é a parte de hospital. Outros projetos também, que é condução do projeto, CAD, validação de simulação. Então, assim, a gente muda muito, todo semestre muda. Mas, basicamente... os projetos eles são guiados pelas demandas, né? Então, é difícil a gente manter uma linha, né? Então, esse semestre agora a gente está trabalhando com uma relação grande de projetos. Está com 19, né? São um escopo muito grande de projetos. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, que eu já participei de vários grupos de pesquisa, mas que me chamou muita atenção, especialmente no Unicenai, é o compromisso que tem com a entrega. Então, tipo, iniciou em agosto o projeto. Em novembro, a gente está entregando. Por isso que a gente vai até a parte do MVP ali, né? Boa. Porque a intenção é entregar um produto final. É entregar o mínimo viável ali para verificar se aquilo ali vai atender a demanda. Atendendo a demanda, aquilo pode virar um projeto maior, né? Financiado pela instituição ou por uma outra instituição de fomento, para que isso vire um produto. Né? E aí, cada empresa vai conduzir isso de uma forma. Só que a pesquisa, a interação dos alunos com o projeto, ela tem início e fim. Isso é muito top, porque o cara vai vivenciar todo o processo. O cara que eu falo é o aluno vai vivenciar o processo. Então ele participa de todo o processo da pesquisa, do projeto. Eu acho que fecha o ciclo, né? A cada semestre a gente fecha o ciclo, vem um novo portfólio de projetos. Eu acho que estava buscando explicar isso que o Jonathan perfeitamente colocou. Então, quando eu falar um projeto, né? A gente tem. A cada ano a gente renova o nosso portfólio, fecha o ciclo, entrega e no novo ano começa a nova. Por isso é legal para o aluno saber que ele tem começo e fim para fazer aquele projeto. Né? Hoje no ADS a gente tem recebido N demandas para realizar dentro do curso, e uma coisa que a gente tem conduzido junto com o Cestito ali é justamente isso. A gente não quer
Obviamente que às vezes tem alguma restrição, alguma coisa que isso acaba sendo involuntário, mas dentro do que a gente imagina, a gente não pretende deixar projetos legados. Porque o aluno, ele que está desenvolvendo, ele nasceu o projeto com ele conduziu, só que ele não finalizou. Aí o cara forma, vai embora para o mercado. O primeiro sentimento de frustração desse aluno é enorme, porque ele levou ali um ano para fazer desenvolvendo e chega no final do ano, por, sei lá, N possibilidades, N motivos, ele acaba não concluindo esse projeto e vem uma outra leva de alunos para poder assumir aquilo ali e pegar, sei lá, 70%, 80% do projeto já pronto para dar continuidade. Tu mata a experiência dos dois, né? Porque daí o que assumiu ele não pega a experiência de iniciar um projeto e o que foi embora antes ele não pega a parte de concluir um projeto. Então, hoje, a nossa estimativa, a gente está rodando hoje uns 8 projetos lá no ADS e todos eles vão finalizar no dia 25 de novembro. 25 de novembro. 25 de novembro. Que horas? 22h30 para os caras entregando a documentação do que eles estão desenvolvendo. Então, isso não é, né, talvez olhasse de fora e falar, mas são muito cri-cri, né, ou poderiam fazer mais, mas é que o foco é o aprendizado do aluno. Sim. Se ele vivenciou o ciclo, e esse ciclo está incorporando um cliente real, uma demanda real, show de bola. Sim. O nosso papel foi feito. E aí, o que falou, virou semestre, outros projetos, outros alunos, nova experiência. E dentro desse ciclo, a gente também vai melhorando a nossa forma de conduzir. Né? Por exemplo, trazer um projeto para dentro do Profab, né? Porque o aluno vai ter uma conexão interdisciplinar com outros alunos. Ele vivenciar o processo de construção de um protótipo. Né? Porque hoje o ADS ele fica muito no campo da TI, do software. Né? A engenharia já quer materializar, né? Só que essas áreas hoje, na indústria, elas não andam separadas. Se a gente olhar hoje, né, olhar aqui para o Instituto de Inovação, a gente olha, as equipes são todas interdisciplinares. Vai ter a engenheira, vai ter o cara da TI, vai ter a gestão de pessoas, vai ter o cara de compras, vai ter o marketing, ou seja, vai ter uma equipe para conduzir isso. E o que a gente tenta fazer é replicar isso para os alunos. Para que eles não tenham a surpresa de chegar depois numa empresa e entrar numa equipe que ele vai se deparar lá com a pessoa do marketing pedindo para ele, cara, eu preciso das fotos do projeto. Tanto é que desses 8 projetos que estão sendo executados, todos eles são desenvolvidos por um time de alunos, então são grupos de alunos que a gente dá um time ali e eles não é a escolha deles. Não é panelinha, né, a gente pode dizer. É feita aleatória essa escolha de acordo com o perfil do projeto, de acordo com um exemplo. Tem um projeto que nós estamos fazendo para uma rede médica e ela trata de pessoas com TEA, né? E tem 2 alunos que estão no projeto que têm familiares com TEA. Que legal. Então assim, eles falam, professor, eu quero, né? Por quê? Porque são totalmente, não tem contatos, assim, não é grupinho, né? Normalmente tem isso dentro de sala. As famosas panelinhas? As panelinhas. Na verdade não, eles eram totalmente de lados opostos da sala e se identificaram com a ideia do projeto e falaram, professor, eu quero porque isso pode me ajudar em casa com meu irmão, com meu sobrinho, que é o caso deles. Então, isso é muito bacana porque eles se prontificam a fazer e dividir com os colegas que não têm aquela expertise que eles têm. Então, traz isso que o Jonathan falou, que é a experiência de um, a experiência de outro, e joga ali e o negócio acaba fluindo. Tá bem legal isso. Isso é interpessoal. Isso é exatamente trazendo com que eles saiam do intergrupal e chegar às relações construtivas, a área de gestão de pessoas. É muito importante. E se eles levando para fora, é mais sim, bonito, sem dúvida. E isso vai aguçando a criatividade deles, como os alunos de engenharia. Eles querem ali estar aplicando, vendo, sentindo. Então vamos lá. Última pergunta? Última. Já? Qual foi o... A gente tem que fazer um podcast 4 horas contigo, Bruno. Bruno. Porque rende, não é? O conteúdo vai embora. Eu queria ficar mais. Esse pode ser o... Como é que é? Episódio 4 pode ser a continuação, não é? O retorno. Tu nem falou pra finalizar. Não ainda. Pois né? Ainda. Qual foi o teu maior desafio de projetos, assim, até agora? Que pergunta. Que pergunta. Desafio mesmo, assim, de pensar assim, nossa, eu tenho que me empenhar mais, claro, porque a gente acaba sendo
a linha de frente ali deles, dos alunos, não é? A gente dá ali um certo gás para eles também. Mas vamos lá, é mais no meu desafio pessoal. Aquele que te fez perguntar por que eu entrei nessa. Agora! Não, assim, vamos lá. Eu acho que, falando com o meu Bruna, tá? O desafio meu é mais eu tentar, como é que eu vou dizer, tecnicamente, eu vou atrás, a gente tenta resolver o problema, então, dependendo de qual assunto que seja, qualquer área de conhecimento, a gente, vamos fazer um jeito de acontecer isso. Então, eu não vejo, assim, desafio técnico, modéstia à parte, claro, né? Mas eu vejo mais que Bruna, eu tenho que me gerenciar melhor quando eu vou delegar uma ação. E não eu querer executar da minha forma. Eu sou muito assim de que, tipo assim, eu delego algo, por exemplo, pro aluno. Eu vejo com o aluno assim, não, mas faz por essa forma, quem sabe? Eu tenho que talvez deixar o aluno descobrir o caminho. Se descobrir. Às vezes eu tento assim, porque eu quero, vamos fazer, sabe? Tipo, tem aquela ânsia, aquele. Sim. Então, acho que a minha maior dificuldade, né, é não só falando em sala de aula, mas também com os meus colegas aqui, né, que são vocês. É tentar delegar uma ação e, tipo, deixar por conta. E não querer, tipo, não, acho que eu vou delegar 10 minutinhos do meu tempo pra tentar te ajudar naquela demanda pra fazer, tipo, às vezes eu quero dar aquela... Sai do jeito que você quer. Eu tenho esse problema. Então, em sala de aula, eu acho que, às vezes, se o aluno não tá executando muito bem, eu vou lá, não, tenta fazer dessa forma e tal. O meu desafio é mais isso, essa gestão de balizar. Sim. Do realmente delegar e deixar esperar que a coisa volte para você. Eu acho que o desafio do meu projeto, de estar à frente do Profab, é por isso que eu estou, às vezes, sempre muito sobrecarregada, porque eu quero sempre participar de tudo porque eu quero realmente, tipo, o Jonathan tá conduzindo várias frentes, você, André, então assim, daí às vezes é uma coisa que eu me simpatizo demais. Eu queria estar lá junto, tipo assim, pra acompanhar aquele desenvolvimento, só que eu vejo, poxa, mas se eu não for lá, não vai dar tempo de fazer as outras coisas. Então, estando à frente do grupo de pesquisa, eu tenho esse desafio de, às vezes, dizer não, que eu sou muito sim, eu quero muito participar de tudo, eu quero muito ajudar muito todo mundo, então acaba se sobrecarregando. Então, o meu desafio, falando profissionalmente, seria esse. Seria isso que eu tento lidar sempre com Tem isso. um lado positivo nisso, claro, que você acaba agregando, deixando ali a tua semente nesses 20 projetos, 25, enfim. Mas você acaba agregando muito com as tuas experiências, com a tua bagagem, que é muito forte, mas é dificultoso, na verdade, quando você percebe o teu dizer não ainda pesa muito, não é? Não, sim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não. Às vezes a pessoa me pede ajuda, eu falo, não, vou dar um jeito pra tentar, né? Até quando falo não, o coração parece que desmancha, né? Sim, eu vou. Então, esse, assim, o meu desafio, o desafio diário que eu tento praticar é essa delegada atividades, e muitas vezes, infelizmente, a gente vai ter que declinar para algumas oportunidades, então não é muito pessoal. E o não faz parte do processo, né? O não faz parte do processo. Ele faz parte. Ele tem que vir. Ele tem que vir, é necessário. Muito necessário. Tem uma pergunta que, quarta-feira, um aluno fez para mim. Ele chegou e falou assim, professor, você estuda? Eu vou te fazer essa pergunta agora. Se eu estudo. Se tu estuda. Como que a Bruna se atualiza? Como que eu me atualizo? Eu tento, né, dedicar uma carga horária semanal para estudar assuntos que eu vejo que eu estou com dificuldade. Agora eu estou estudando sobre análise de dados, regressão logística e modelagem matemática, que era uma coisa que eu realmente, tipo assim, eu vejo que eu tinha dificuldade. Então, a minha atualização, ela vem de encontro, claro, com os projetos que eu estou executando, mas eu sempre tento, pelo menos, dedicar um tempo, nem que seja durante a madrugada. Às vezes eu faço isso também, às vezes estou lá, né, acorda, né, que eu tenho uma rotina aí, né, com o bebê, então às vezes 4 horas da manhã eu estou pensando assim, por que não, né? Então eu tento me atualizar
ter os projetos. Algumas dificuldades que eu tô tendo que eu posso me entender melhor. Então, se eu estudo, eu acho que todos nós estudamos. O tempo todo. E muito, e tempo todo. Porque o nosso compromisso com a entrega faz com que a gente realmente faça contribuições valiosas em todos os projetos que a gente está relacionado. Então, isso vai fazer muito sentido para todos nós que estamos nessa mesa, que eu sei que vocês estão fazendo muitos projetos muito interessantes, muito, né? Então, a ideia é essa, esse comprometimento com a entrega nos mobiliza a estudar mais e atualizar cada vez mais. Essa é a Bruna. Show! Falei pra vocês que nós tínhamos que trazer essa Tá mulher. vendo? Valeu a espera, né? Só que agora já ficou um gostinho de quero mais, né? O assunto é tão bom que flui mesmo, assim. Não, é motivação, né, galera? Isso aí. Gente, então, vocês que estão nos assistindo nesse 4º episódio do Pode Crer, esta é a nossa professora, mestra, doutora Bruna Zapelino Camilo. É nossa daqui, mas se vocês se sentiram assim em algum momento da fala da professora, nossas contribuições também como docentes da Unisenai Campo Joinville, sintam-se à vontade de comparecer, venham visitar a nossa unidade, se interessem de fato, se torne interessante também, porque hoje o que mais buscam é aguçar essas soft skills e não se fala em outra coisa, nós precisamos de despertar isso em nós, até nós mesmos que estamos no mercado. Então você se inscreva, compartilhe, indique, venha à nossa unidade, conheça os nossos cursos e venha nos conhecer também. Vai na coordenação, vai lá com o professor Jonathan. Esse café é bom, o café dele é perfeito. Chimas. Então, gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo convite hoje. Foi um período muito proveitoso estar aqui dialogando com vocês. E com certeza essa conversa aqui pode ter outros episódios também, que eu acho que foi muito interessante. Obrigada mais uma vez. Muito. Nós agradecemos pelo aceite. Nós agradecemos pelo aceite, pela contribuição. Foi muito conteúdo rico em detalhes aqui, que contribuíram de forma positivamente e vai aguçando. Quem é professor, aguça as ideias. Quem é aluno, que vai se tornar academicista um dia também, E venha poder para você conhecer a Bruna, lá. né? Porque às vezes a gente não corre ali, a gente conversa, mas acaba não conversando de verdade. E esse momento é o momento da gente poder se conhecer, saber É verdade? Trabalhei com a Bruna 3 dias essa semana. Meu Deus, era uma coisa assim. E tem tanta coisa assim que aí a gente conversando a gente consegue. Eu sou toda tua, né? Então fechou? Obrigada, Fechou, gente. Obrigado. Galera, se inscreva. Beijo, Um abraço. tchau, até a próxima. Beijo.